Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vou fazer uma oração inicial e após eu vou pedir a irmã Elisete também que faça mais uma oração para darmos início ao culto, amém? Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença, Pai, na Tua casa, Senhor. Estivermos aqui hoje pela manhã, Senhor, o Senhor sabe como fazia falta, Pai, estar estudando a Tua palavra, Senhor, aprofundando mais, Senhor, nesses tempos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é o Senhor do tempo, né, meu Pai? Por isso te pedimos, Pai, que a cada dia possamos vir mais buscar de Ti, meu Deus, na Tua casa, Senhor. O Senhor sabe a necessidade que temos hoje em dia, a frieza do homem, Senhor, tem se aumentado, Pai. Mas que os que aqui estão, meu Deus, possam sair acalentados, Pai, da Tua palavra, sair mais alimentados, fortificados, Senhor. Pai, possamos realmente ser a luz e o sal do mundo, meu Deus, pois o mundo está carecendo, Senhor. Recebe, Pai, o nosso culto, os nossos louvores, a palavra que será trazida aqui, Pai, que o Senhor já possa ter preparado os nossos corações para recebê-la, meu Deus. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Salmos 84. Salmos 84, do 1 ao 12, amém? Saudades do templo. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelo átrio do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece, diante de Deus em Sião, Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor, Deus, é o sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Amém? Que a cada dia possamos ser gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos em sua casa, no seu templo, né? Pois não sabemos como será o dia de amanhã, mas feliz é o homem que confia no Senhor. Amém? Vou convidar agora o grupo, o conjunto e o grupo de louvor.
louvamos, Pai, agradecidos por estar em Tua casa mais uma vez essa noite. Te pedimos, Senhor, que o nosso louvor alcance o Teu coração e que o céu se abra sobre este lugar nesta hora. Nós te pedimos estas bênçãos, de Jesus, amém. Deus,
Amém. Que possamos estar assim preparando, né, nossos ouvidos realmente para o Senhor estar falando conosco. Prepara assim a palavra de hoje, que possamos sair daqui realmente alimentados para a semana que se iniciará, né? Amém? Vou orar e passar a palavra ao pastor. Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, obrigado, Pai, por essa cidade, Senhor, que o Senhor tem cuidado, Pai. Obrigado pelos corações que o Senhor tocou, Pai, para estar ajudando aqui pela calamidade que algumas pessoas perderam suas casas. Meu Deus, o Senhor sabe, não é fácil, meu Deus, mas agradecemos a Ti, Pai, pois o Senhor preservou as vidas, meu Deus. E isso é o mais importante, Pai. Pai, obrigado por tudo, por este momento, pelos louvores entoados. Senhor, realmente prepara os nossos ouvidos para que o Senhor possa estar falando conosco através do Teu servo, meu Deus. Usa o Teu servo nessa noite, possamos sair daqui, Pai, esperançosos, Pai, de dias melhores. Apesar, Pai, da Tua palavra estar se cumprindo, sabemos que é para um motivo muito maior, Senhor, que é o nosso encontro contigo novamente, Pai. Então, eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Meus queridos, antes de nós começarmos aqui, eu queria pedir a opinião dos irmãos. Eu estava analisando, graças a Deus, tudo estando certinho mesmo. Parece que o número positivado aí ativo na cidade está praticamente reduzido a zero, né? Isso não nos deve trazer uma sensação falsa de normalidade, né? Nós temos visto aí fora e já no Brasil também alguns casos de pessoas que já tiveram e estão tendo novamente, né? Acho que ontem eu estava vendo alguma coisa do time do Palmeiras, por exemplo. Tem um jogador e mais 3 que já tiveram e estão tendo pela segunda vez. Então nós precisamos continuar cuidando disso, né? E pelo que eu fiquei sabendo, essa segunda vez veio um pouquinho mais forte. Isso não é para nos assustar, nos assombrar, não. É só para a gente continuar mantendo os cuidados necessários aqui ou fora também. Contudo, eu estava pensando o seguinte: eu acho que essa distância aqui do louvor não, porque 3, 4 pessoas cantando próximas uma ao outro, eu acho que ainda não é o momento da gente liberar máscara como está aí fora normalmente, como na verdade normalmente aí fora louvor não colocou. Porém, eu não tenho visto pregadores de máscara, né? E eu não sei se é por conta da distância e por ele estar muito sozinho. Depois eu quero a opinião dos irmãos depois. Mas hoje eu quero pedir licença para tirar até essa. Hoje foi bem puxado para mim. Desde de manhã aqui no culto eu já não estava legal. Da tarde teve discipulado, teve um ensaio depois do culto, né? Discipular de tarde, deu aquela forçada. Então aqui é mais livre, mas não basta. Daí os irmãos Zete, que os Jaco, Neirinha, que usaram isso aqui, sabe? Que não é tão legal também. Então, para ficar um pouquinho mais à vontade, eu peço licença aos irmãos para estar tirando. Então, é uma distância muito boa, acho que não tem problema. Depois, irmãos, a gente conversar depois do culto e ver o que acha de quem for trazer a palavra. Não trocando o microfone, não precisa, né? Tem o suficiente, mas eu creio que nessa distância é muito tranquilo. Queridos, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1, é um texto muito conhecido, muito lindo, desafiador demais para aqueles que querem ouvir a voz de Deus. No entanto, tem sido um texto pouco vivido nos dias de hoje, em especial, obviamente, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diz o texto: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias.
Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar. E há de ser que esse te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que Deus aplique, complete e revele sua santa palavra aos nossos corações. Deus poderoso, nós não saímos de nossa casa à toa, Pai. Nós saímos de nossa casa como membros do corpo do Senhor Jesus. E aqui nesse local que foi consagrado a Ti, nos encontramos formando este corpo glorioso, a fim de glorificar, de exaltar e de honrar o Teu nome neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti nesta hora. Como Teu servo Samuel no passado, nós clamamos: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Em nome de Jesus, que arda em nossos corações a cada dia, ó Pai, não só o desejo de Te ouvir, mas o desejo de Te obedecer. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto nos chama muita atenção quando o texto inicia dizendo que Samuel era jovem, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Amados, é algo muito profundo quando a palavra de Deus, aqui no versículo 1, ainda na parte B, diz que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não existia, não havia visão manifesta. Imagine, queridos, o desejo. O texto descreve, nós já lemos, que o jovem Samuel ainda não tinha tido este encontro com o Senhor. O jovem Samuel ainda não conhecia profundamente ao Senhor, de tal maneira que às vezes que Deus o chamava, ele ia até Eli e dizia: fala, Senhor, por que me chamaste? Queridos, é importante nós notarmos que não existe idade para se ouvir a voz de Deus. Por mais que já era altas horas da noite, por mais que eles já estivessem deitados, por mais que a moleza do corpo durante o dia já tivesse abatido sobre as suas vidas, o corpo já estava em repouso, eles já estavam iniciando aquele processo de descanso, de desaceleração do coração, onde ali o corpo começa a enfraquecer para entrar no ponto de dormir. Ele ouviu a voz e, sem pestanejar, levantou para honrar a voz do seu Senhor da terra, achando que era Eli que o chamava. E pela terceira vez, quando Eli se dá conta de quem estava chamando Samuel era Deus, ele diz: vai, deita novamente, é o Senhor que está falando contigo. E se ele te chamar de novo, você diz: fala, porque o teu servo ouve. Amados, essa intenção de se voltar a Deus e dizer: Senhor, fala que eu estou ouvindo, é uma intenção que começa a arder no coração. Quando a pessoa se disponibiliza em ouvir a voz de Deus, quer dizer que ela tem interesse em entender o que Deus está falando, quer dizer que ela tem interesse em parar, em largar tudo para ouvir a voz do Senhor, para entender o que Deus quer falar, e mais do que isso, para estar pronto para servir.
Quando ele se volta para o Senhor e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele está querendo dizer: é a sua voz que eu quero ouvir, Senhor. Ele está querendo dizer: eis-me aqui, Senhor, para o teu serviço. Eis-me aqui, Senhor, para fazer de mim o que o Senhor quer. Eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Então, mesmo sendo um jovem menino, o Senhor chama Samuel. Ele ouve e segue a voz do Senhor. Queridos, muitas vezes em nossas vidas Deus nos chama, e nos chama até de maneira insistente. E quantas vezes nós relutamos em não ouvir a voz de Deus? Meu sogro conta, o pastor Gilberto, que quando ele trabalhava em ônibus na Itapemirim, por diversas vezes o Senhor o chamou para o trabalho, para a obra, para o ministério, e ele tentou fugir, ele tentou recuar, ele tentou negar a palavra de Deus. Já contei essa história aqui na igreja para os irmãos. Até que em uma determinada viagem, vindo de Salvador, indo para Salvador, ele se encontrou, de longe ele viu, tinha uma descida e uma subida, e no meio daquilo, naquela bacia, tinha uma ponte. E quando ele começou a descer, vinha outro caminhão de lá para cá, em sentido Conquista, e ele falou: nós vamos nos encontrar na ponte. Irmãos, não deu outro. Quando estava lá embaixo, eles se encontraram. Aquele homem do caminhão perdeu o controle, ele passou mal, ele infartou, e veio para cima dele, de maneira que pegou na lateral do caminhão, do ônibus, perdão. O ônibus girou, agora ficou sentido Conquista. Naquela época ainda não tinha cinto de segurança em ônibus, ele foi projetado para fora do ônibus e caiu de joelho em cima de um gramadinho, de um matinho, no acostamento. E quando ele acordou, então, quando ele despertou, ele percebeu que estava ali, e de joelho ele falou: Senhor, agora eu não só ouvi a tua voz, mas agora eu vou obedecer. Vou deixar de ser motorista de ônibus para passar a dirigir a igreja do Senhor. Então, queridos, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito em nossas vidas, não adianta correr, não adianta negar, não adianta deixar para depois, pelo amor ou pela dor, nós vamos ter que ouvir a voz de Deus. E quanto mais relutarmos, mais sofrimento. Quanto mais relutarmos, mais perda de tempo. Quanto mais relutarmos, lá na frente nós vamos entender que nós não tínhamos que ser só ouvintes dessa palavra. E quantas vezes Deus nos chama e nós negligenciamos a sua voz. Vamos lembrar, amados, nessa noite, rapidamente, que até os animais irracionais obedeciam e obedecem à voz de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor, quando manda, todos aqueles têm que prestar continência e obedecer a sua voz. Deus deu ordem ao carneiro para que fosse ao encontro de Abraão. Lembra da história? Que coisa linda, um verso só para a gente resumi-la. Gênesis 22, 13, quando Deus fala, Gênesis 22, 13, quando Deus chama ali Abraão a provar o seu amor para com ele, entregando o seu único filho, filho amado, Isaque, no Monte Moriá, e depois de ter caminhado tanto tempo, prestes a imolar o seu filho, acontece algo tremendo. Gênesis 22, versículo de número 13. Então, depois que o anjo bradou, levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aquele animalzinho irracional ouviu a voz de Deus e no tempo certo esteve ali. De maneira que quando ele levantou os olhos, o carneiro já estava no mato, com seus chifres amarrados. Deus deu ordem para que os animais aparecessem e atormentassem a vida de Faraó. No livro de Êxodo capítulo 8, a partir do verso 1. Êxodo 8, a partir do verso 1 ao verso 3. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó e diz-lhe:
Assim diz o Senhor: deixe meu povo para que me sirva, e se recusar deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo. Versículo de número 6. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo 8, verso 16 e 17. Êxodo 8, 16 e 17. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o povo, o pó da terra, para que se tornem piolhos por causa da terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo 8, versículos 21 a 24. Porque se não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e a tua casa, e as casas dos egípcios encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gosem, versículo 22, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Queridos, ainda tem a parte dos gafanhotos em Êxodo 10, 12 a 14, e tantos outros textos. Tem ainda aquele período em que Deus deu ordem para que a boca da jumenta se abrisse e ela falasse com Balaão. É o texto, não precisamos abrir, em Números 22, de 28 a 30. Amados, o Senhor havia dito para que ele não fosse. O versículo 12 do texto escreve: porém a sua teimosia, traria essa consequência inusitada. As moscas obedeceram à voz do Senhor, as rãs obedeceram à voz do Senhor, os gafanhotos obedeceram à voz do Senhor, até a jumenta que não sabia falar obedeceu e aprendeu e falou, obedecendo a ordem do Senhor. Nós, como servos de Deus, meus queridos, nós precisamos entender que a nossa racionalidade, Deus nos deu, nos fez animais, os únicos animais racionais, não só para nós ouvirmos, mas para nós obedecermos, para nós acatarmos a vontade de Deus, a ordem de Deus, os mandamentos de Deus. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós lembramos que os corvos receberam ordem da parte do Senhor para levar a comida até Elias. Está lá em 1 Reis 17. Nós começamos a analisar, amados, que na desobediência de Jonas, o Senhor envia aquele grande peixe para tragá-lo. E depois, quando ele percebe o mal que estava cometendo e começa do profundo inferno, conforme as suas palavras, do ventre do peixe, clamar ao Senhor, Deus mais uma vez dá ordem àquele grande peixe para vomitar Jonas na areia da praia. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. No batismo de Jesus, uma pomba enviada por Deus vai ao seu encontro. Em Mateus 3, 16 e 17. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele não estava querendo só ouvir a voz de Deus, irmãos, porque ele já havia ouvido. Por 3 vezes Deus havia chamado, e nas 3 vezes Deus havia ouvido. Ele havia ouvido. Quando mais uma vez ele queria ouvir a voz de Deus, ele agora queria fazer diferente. Ele não queria só ouvir, ele queria estar presente, ele queria obedecer, ele queria saber o que é que Deus queria dele. Queridos, o que está faltando muito hoje em nossos dias é isso, é o interesse do povo de Deus em ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos entender, meus amados, que o sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário não foi para que nós tivéssemos atitudes de rãs. O sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário não foi para que nós tivéssemos atitude de piolho.
O sacrifício vivo na cruz do Calvário não foi para que nós tivéssemos atitudes de corvos, foi para que nós tivéssemos atitudes de servos. O sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário foi por toda a humanidade, mas a Bíblia diz, nós estudamos hoje na EBD pela manhã, que antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido, para que não houvesse em nosso coração nenhum vestígio de orgulho e nem de glória, para que não houvesse nem de passagem em nossa mente, em nosso coração, o sentimento de merecimento. Ele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo e nos fez santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso é um propósito maravilhoso. Queridos, quando nós olhamos a população mundial, quantos milhões de pessoas tem, e Deus nos escolheu, Deus te escolheu, Deus me escolheu, e Ele não nos chamou apenas para nós não perdermos cultos, Ele nos chamou para que nós fôssemos um culto a Ele. Ele nos chamou para que nós demonstrássemos não só para Catiba, não só para a Bahia, não só para o Brasil, mas para o mundo, como nós estudamos hoje no discipulado, que Ele tem um propósito especial em nossa vida. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, Catiba, Bahia, Brasil e o mundo. Deus nos chamou para testificar dele no mundo inteiro. Por onde nós passarmos, falarmos do seu sacrifício, do sacrifício vivo do Senhor na cruz do Calvário. Meus irmãos, ainda hoje, na parte do estudo ali no discipulado, uma ilustração muito desafiadora para nós, quando fala que 2 jovens estudantes moravam em uma república de estudantes, e de repente um daqueles 2 jovens chega eufórico, dizendo que entendeu a palavra de Deus em um culto que ele foi e entregou o seu coração a Jesus, e agora ele era servo do Senhor. O outro, ainda mais eufórico, diz: poxa vida, há quanto tempo eu queria que isso acontecesse com você. Eu também sou servo do Senhor, mas não sabia nem como lhe dizer. O outro diz: eu não sabia. Tanto tempo a gente morando junto, eu não sabia. Eu pensei só que você fosse uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa melhor do que eu. Queridos, o mundo tem que nos conhecer como cristãos, não é porque nós vamos à igreja simplesmente. O mundo tem que nos conhecer como cristãos pelo nosso testemunho. O mundo tem que nos conhecer como cristãos pelo nosso desprendimento. O mundo tem que nos conhecer como cristãos pela nossa fé. O mundo tem que nos conhecer como cristãos pelo nosso compromisso, porque eu conheço, na minha família tem pessoas que ainda não servem a Deus, que são muito mais corretas do que alguns cristãos. Então, ser correto não quer dizer que é cristão. Ser correto quer dizer que tem índole. Ser correto quer dizer que tem caráter. Ser correto quer dizer que foi bem criado. Nada mais do que isso. Agora, ser cristão é não só ouvir, mas obedecer à voz do Senhor. Ser cristão, muito mais do que ter sido criado com caráter, é viver com responsabilidade. Porque o nome que nós carregamos nas costas é um nome muito forte. É um nome muito pesado e é o único nome que salva, que liberta e que tem poder e autoridade para repreender todo o mal. Se animais irracionais obedecem à voz de Deus, como nós, sendo racionais, não faremos? Segundo lugar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amados, não posso dizer que amo a Deus, que sou dele, ou que ele é meu, se tenho dificuldade em ouvir a sua voz, e mais ainda, em obedecer os seus mandamentos. No livro de Jeremias, capítulo 32, 20 a 23, Jeremias 32, 20 a 23, olha o que o texto diz. Jeremias 32, 20 a 23, diz o texto, amém?
Tu pusestes sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens nesse dia, e tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais, com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel, e entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram, pelo que ordenaste lhe sucedesse todo esse mal. Irmão, isso é muito forte, isso é muito sério, isso é muito profundo. O povo de Deus havia ficado 400 anos aprisionados. O povo de Deus estava lá no Egito como prisioneiro, como burros de carga, por conta do pecado. O pecado fez com que eles fossem para lá e ficassem aprisionados, e gerações passassem. Muitos morreram, muitos nasceram, viveram, outros morreram durante este período lá, como escravos, não conheceram o que é liberdade. E olha que coisa, o texto diz que o Senhor operou sinais, o Senhor operou maravilhas, o Senhor resgatou aquele povo, o Senhor tirou aquele povo de tamanha aflição, angústia, aperto, com mão forte, verso 21, com braço estendido e com grande espanto. O texto ainda diz que Ele lhe deste esta terra. O Senhor deu uma terra nova, uma terra abençoada, uma terra que manda leite e mel, que não tem falta de nada, que os frutos são enormes, que não tem bicho naqueles frutos. E o povo entrou nesta terra nova, agora não como escravo, mas como livre. O povo entrou nesta terra como livre. O povo passou a possuir esta terra, o povo passou a usufruir desta terra, mas ainda assim não obedeceram à voz do Senhor, mas ainda assim não andaram na lei do Senhor. O que Deus lhe mandaste que fizeram, eles não faziam. Então o Senhor lhe ordenou que todo o mal que viria a sucedesse àquele povo. Amados, Deus quer nos abençoar, sim ou não? Deus nos ama, sim ou não? Mas, queridos, da mesma maneira que os pais querem abençoar os filhos, da mesma maneira que os pais amam os filhos, os pais querem respeito, os pais querem reverência, os pais querem obediência. E mesmo amando, quando os filhos não procedem assim, o que acontece? Castigo. O que acontece? Surra. Não é não? Então, Deus, Senhor, Salvador, mantenedor de todas as coisas, nós precisamos diante dele ter pelo menos gratidão, ter pelo menos reverência, ter pelo menos obediência, demonstrar pelo menos gratidão pelo sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, demonstrar gratidão por todos os livramentos que Ele nos tem dado. Amados, nós precisamos puxar na memória todos os motivos, tudo que nós colocamos já diante de Deus, quantas vezes que nós nos disponibilizamos diante do Senhor em fazer um culto de gratidão, ou de alguma maneira agradecer ao Senhor por bênçãos que Ele nos deu, por livramentos que Ele nos deu, e até hoje nós não pagamos. A Bíblia diz: melhor fosse se não tivesse prometido. Vamos agilizar em ser gratos, vamos agilizar em pagar nossa dívida para com o Senhor, vamos agilizar, meus queridos. Deus ouviu nossa voz no momento do clamor, Deus entrou com mão forte, Deus nos livrou. Agora vamos prestar atenção no Senhor, porque da mesma maneira que Ele operou contra o seu povo do passado, Ele pode fazer nos dias de hoje. E não pense muitas vezes que tudo que está acontecendo de ruim no mundo é simplesmente cumprimento profético, porque Deus pode continuar cumprindo a sua profecia, mas abreviando o sofrimento do povo. Deus pode continuar cumprindo a profecia, mas abreviando o sofrimento do povo. Ou não? Tudo que está escrito vai se cumprir. E Deus é o dono do tempo.
Tudo pode ser cumprido em um ano, como tudo pode ser cumprido em um mês. Mas muitas vezes, se Deus olhar para nós e não enxergar em nós um povo que merece sofrer menos, um povo que mesmo sem merecer está se portando de maneira digna de ser abençoado, a coisa tende a ficar cada vez mais feia, cada vez mais ruim. Você já imaginou como será quando estivermos diante do Senhor, quando Ele voltar? É fato, amados, que isso ocorrerá muito em breve. Os sinais mostram, portanto, não podemos nos apresentar de qualquer maneira. E eu comecei a me lembrar da rainha Esther, candidata ainda ao reino. Ela passou por toda uma preparação especial para se apresentar ao rei. Além de ter uma boa aparência, ela foi obrigada a passar por um tratamento adequado. Olha como foi esse processo. Amados, o texto diz, vamos abrir. Não abrir agora não, daqui a pouco a gente abre. Vamos relembrar, Esther, uma jovem muito bonita. A rainha havia se portado de maneira dura, havia sido destituída do cargo. O rei havia aberto mão da sua rainha, não é? E candidatas estavam ali, moças virgens, moças bonitas, estavam ali, todas foram selecionadas em todas as redondezas para serem apresentadas como candidatas ao rei. Porém, amados, pense bem no processo de embelezamento que durava cerca de um ano. Um ano, aquelas moças já escolhidas, já selecionadas como candidatas, todas tiveram que se preparar, se embelezar durante um ano para estar na presença do rei. Como Esther, nós, filhos de Deus, também estaremos na presença do rei. Já parou para pensar? Portanto, precisamos passar por esse processo de embelezamento descrito em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3, verso 18. Como Esther, também precisamos passar por um processo de embelezamento. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, isso é um processo de embelezamento, isso é um processo de purificação, isso é um processo de arrancar o eu de dentro da gente e permitir que o Espírito Santo e somente Ele fale conosco. Imagine que neste processo nós vamos estar com a cara completamente descoberta. Imagine que nesse processo nós vamos estar, meus amados, conforme o texto diz, refletindo como um espelho. Já viu um espelho sujo? O espelho sujo também reflete, não é? Não é com tanta clareza, mas reflete. Então, amados, não basta ser só espelho, tem que refletir com clareza. Não basta ser só cristãos, temos que viver com clareza, de maneira que as pessoas, sem que nós falemos uma palavra, elas possam olhar para nós e nos identificar como cristãos, por nosso pensamento, por nossa atitude, por nossas palavras, por nossa veste, pelos lugares que nós vamos, pelas amizades que nós constituímos, na mesma imagem, como pelo poder, como pelo Espírito do Senhor. Os 6 primeiros meses ela recebeu um tratamento com azeite de uma planta medicinal chamada mirra. Olha que coisa interessante, tipifica a morte, já que era com mirra que os cadáveres no Antigo Testamento eram ungidos antes do sepultamento. Olha que coisa. Nos outros 6 meses, ela foi tratada com especiarias, com perfumes, com ungüentos, entre as quais estava o aloés e a acácia. A aloés representava a ressurreição. Então, em outras palavras, nós precisamos entender, queridos, que para poder estar na presença do Rei, precisamos morrer
para nós mesmos a cada dia e ressuscitar para Ele. É um processo, e deve ser um processo contínuo. Como Esther, estamos sendo preparados para nos apresentar a Cristo, pois nós fomos escolhidos. Estamos vivendo neste mundo não é para constituir bens simplesmente. Não estamos vivendo nesse mundo simplesmente para formar família. Não estamos vivendo nesse mundo, amados, para ser feliz em tantas outras coisas. Não é só para isso, não. Nós estamos vivendo nesse mundo porque nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo moldados, nós estamos no processo de embelezamento para estarmos minimamente dignos de estar diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 2, 2 Coríntios 11, verso 2, diz o texto, 2 Coríntios 11, versículo 2: porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem santa, sem pecado, a saber, Cristo. Amados, nós estamos vivendo em um mundo hoje que a sexualidade antes do casamento é algo normal. Careta é quem não tem esse costume. Queridos, como o homem agora, tem alguns aí, eu vou te falar uma coisa para as moças em especial, porque as irmãs que já são casadas não precisam desse conselho. Se guarde, se preserve, se resguarde, porque o homem que é homem e que quer coisa séria não gosta de mulher fácil, não gosta de mulher vulgar, não gosta de mulher aberta a sugestões que vão de contra a palavra de Deus. Agora, se você quer alguém que não quer compromisso, se você quer alguém que não quer casar, se você quer alguém que não quer nada com Deus, então esse conselho não é para você. O texto está dizendo aqui, queridos, que nós como igreja é como a moça de Deus, deve estar sendo cuidada, guardada, protegida como uma virgem pura, sem pecado, santa, para o marido, a saber, Cristo. Ainda em Efésios, no capítulo 1, já estamos caminhando para o fim. Efésios, no capítulo 1, versículo de número 4, diz: como também, Efésios 1, 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Assim como uma noiva, também precisamos preparar nossa veste nupcial. Gálatas 3, 27. Poucas páginas atrás. Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Esse batismo não é o batismo nas águas. Esse batismo que o texto retrata não é o batismo nas águas. Portanto, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, acontece o genuíno, puro e verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus Cristo, esse batismo acontece. A partir dali, mas como que acontece? Como é assim o batismo do Espírito Santo? Não é isso. Eu já ouvi falar que o batismo com o Espírito Santo fala em língua e profetiza. Não, isso são dons, é outra coisa. Isso vem com busca, vem com muito mais do que merecimento. É com busca, é com santificação, é com vontade desse dom, é humilhação, é o transbordar do Espírito. O batismo com o Espírito acontece no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador e ganha ali o penhor
da herança. É o Espírito Santo passando a habitar em nós. E o texto está dizendo que todos quantos já foram batizados, todos quantos já aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já estão revestidos com Cristo, de maneira que quando o ser humano olhe para nós, não vejam mais nós simplesmente, mas vejam Jesus Cristo vivendo em nós. O apóstolo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, que coisa linda! Que coisa linda! Ele está dizendo: vivo não mais eu, mas aquela cancela que eu era nas respostas já não faz mais parte de mim. Vivo não mais eu, aquele bruto que eu era no meu agir já não faz mais parte de mim. Vivo não mais eu, aquele egoísta que eu era já não faz mais parte de mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é bênção de Deus. Concluindo, terminado o tempo de embelezamento, Esther foi levada à presença do rei. Agora sim, Esther, capítulo 2, verso 17. Esther 2, 17. Terminado o tempo de embelezamento, Esther foi levada à presença do rei. Esther 2, verso 17. Olha o que aconteceu. Tendo levado depois de um ano, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Irmãos, que bênção! É porque nós resumimos muito o texto em apenas esse verso, mas todas aquelas selecionadas iam passando uma por uma diante do rei, para que o rei conhecesse todas as candidatas. Olha que coisa, uma passava, o rei olhava, outra passava, o rei olhava, outra passava, o rei olhava. Quando Esther passou, ele falou: para, e pode mandar as outras todas embora, que eu não quero nem terminar de ver. E pegou a coroa, porque Esther alcançou graça e benevolência mais do que todas as virgens que estavam ali, e colocou em sua cabeça a coroa e a fez rainha. A igreja de Jesus Cristo tem que ser rainha de Deus. A igreja de Jesus Cristo tem que ser rainha de Deus. A igreja de Jesus Cristo tem que alcançar a graça de Deus. A igreja de Jesus Cristo tem que alcançar a benevolência de Deus. A igreja de Jesus Cristo tem que almejar a coroa do rei. O rei, amado, está com a mão estendida para colocar a coroa na cabeça da igreja, mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos embelezar, nós precisamos querer ouvir a voz de Deus, nós precisamos buscar a cada dia nos corrigir, nós precisamos buscar a cada dia olhar menos para a vida do outro, porque nós temos em nossas vidas muitas coisas que precisam ser consertadas, e isso, meus amados, é cada um com Deus. Nós precisamos querer ser moldados, nós precisamos querer ser consertados, nós mais do que ninguém precisamos querer a coroa. De uns tempos para cá, coisa que a gente já sabia, nós começamos a colocar em prática lá em casa: sol, pelo menos 15 a 20 minutos de sol por dia, sem protetor, tem que ser, senão não adianta, para que o corpo absorva a vitamina D e traga disposição e um monte de benefício. As meninas quase não vão, por mais que a gente chame. Então a gente vira para elas e diz assim: vocês precisam se amar mais do que nós mesmos. Nós, como igreja, nós como povo, individualmente, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos nos amar mais do que a nossa liderança. Os filhos precisam se amar mais do que o amor que os pais têm por eles. Amados, nós precisamos nos amar mais do que qualquer outra pessoa. Às vezes nós queremos que orem por nós, mas nós não buscamos a mudança, nós não buscamos a transformação. Nós precisamos querer o céu mais do que outras pessoas. Essa ganância pode ser chamada de santa, e nós temos que viver em busca dela, do céu,
da coroa, do prêmio, da graça, da glória, da benevolência de Deus. Deus quer abençoar, mas o povo precisa querer ser abençoado. Jesus estava no meio do seu povo e disse que muitos milagres não se podia fazer ali porque o povo não cria. Aí ele foi fazer em outros lugares. Vamos manter aberta a porta do nosso lar, amados, para a presença de Deus. Vamos manter, queridos, a porta desse templo, não para as pessoas simplesmente, mas para a presença de Deus. Vamos manter a porta do nosso coração aberta para a presença de Deus. Vamos manter os ouvidos atentos à voz de Deus, e quando Deus chamar, que nós não demoremos em dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós precisamos querer ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Estamos concluindo 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10, penúltimo texto. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e Deus é justo, e a sua justiça nos proporcionará todo bem e também todo mal que fizemos. E concluindo, Efésios 2, versos de 1 a 8, concluo aqui. Livro de Efésios, capítulo 2, de 1 a 8. Nos vivificou, nos tornou a dar vida, estando nós já mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Queridos, vamos dar uma pausazinha rapidinho, só para a gente entender o que esse texto está dizendo da salvação que vem pela graça. Olha o que o texto está dizendo: vos vivificou. O texto está dizendo que um dia nós já estávamos mortos em ofensas, já estávamos mortos no pecado, já estávamos separados de Deus por conta do pecado, já estávamos mortos. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades. O apóstolo está dizendo nesta carta escrita à igreja, ele está dizendo que em outro tempo nós estávamos andando exatamente como o mundo anda. O apóstolo está dizendo que em outro tempo nós falávamos a mesma coisa que o mundo fala, que em outro tempo nós vestíamos as mesmas coisas que o mundo perdido veste, que nós agíamos da mesma maneira que o mundo perdido agia. Em outro tempo nós vivíamos assim, e pior, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o príncipe dos demônios. Que coisa, irmãos! Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que agora não opera mais em nós, opera nos filhos da desobediência. Por quê? Porque o Senhor nos vivificou, porque o Senhor tornou-nos dar vida, porque o Senhor nos limpou, nos purificou, nos tirou do pecado, das trevas, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Olha que texto profundo. O texto está dizendo, meus queridos, que antes nós andávamos nos desejos da nossa carne, antes de que? Do Senhor nos vivificar, do Senhor nos alcançar, do Senhor nos salvar, do Senhor nos embelezar, do Senhor nos transformar, do Senhor nos purificar. Antes nós andávamos nos desejos da carne. Então, se ainda hoje nós estamos andando nos desejos da carne, nós precisamos ser vivificados, nós precisamos ser salvos, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser libertos.
fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira, como os outros também. O salmista diz: em pecado fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Por natureza, o homem já nasce pecador. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, por algo que nós não merecemos. A graça é um dom inefável, a graça é um favor, o significado é esse, é um favor imerecido, nós não merecemos, mas pela graça Ele nos alcançou, pela graça Ele nos salvou, pela graça Ele nos vivificou, pela graça Ele está, pela graça Ele é conosco hoje, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar os séculos vindouros, durante toda a eternidade, todo o tempo que há de vir, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Terminando, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Precisamos fazer desta frase uma oração, irmãos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se você já for salvo em Jesus Cristo e estiver com dúvida sobre ir para algum lugar, como nós conversamos hoje no discipulado, não vá, porque a paz de Deus é quem decide todas as coisas. Se você tem o Espírito Santo, você tem paz. E se em algum momento de sua vida lhe falta a paz, você está em dúvida no que fazer, no que falar, se vai, se não vai, não vá, não faça, não fale. Se surgiu dúvida em sua cabeça, lhe faltou a paz. Não é assim que acontece? Quando a gente está em dúvida, eu estou perturbado aqui, o que está acontecendo? Eu não sei se eu vou, se eu não vou, não está dada a resposta. Não vai não. Porque Deus não permite que a gente se confunda e nem que tenha dúvida. Tudo de Deus é muito claro. Se for para ir, vai assim, abre as portas. Se for para falar, Ele confirma para falar mesmo. E se tem alguma dúvida, não fale, não vá, não faça, até Deus falar. E você, com muito carinho, com muito cuidado, repete isso. Fala, Senhor, para eu não ter dúvida, fala, que o teu servo ouve. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos cantar, estamos terminando o culto. Grupo de novo. Vamos clamar
santo, majestoso, invencível, Senhor das nossas vidas, galardoador nosso, daqueles que te buscam em espírito e verdade. Deus poderoso, eis o teu povo aqui nesta hora, Pai, com seus corações contritos diante da tua presença. Deus, que nesta noite, Pai, em nossa mente, em nossa alma, em nosso corpo, Deus, em nosso coração, se há algo que precisa ser removido, se há algo, Senhor, que precisa ser tirado, em nome de Jesus, se há algo que está impedindo a plenitude, Deus, a plenitude do Senhor em nossas vidas, que o Senhor possa estar tirando agora em nome de Jesus, nos purificando, ó Deus, nos limpando para estar digno de estar em tua presença, Pai, falando contigo, cantando ao Senhor, ouvindo a tua voz, em nome de Jesus, que não atrapalhe o chamar do Senhor aos nossos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, a começar em mim, quebrante, Senhor, os nossos corações a cada dia, a começar em mim, modifica, Senhor, as nossas vidas a cada dia, nos molde, Senhor, porque nós somos a igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo, nós somos aquela noiva que está sendo preparada para receber a coroa. Jesus, que possamos ser escolhidos a cada dia do Senhor, que a tua graça, a tua bondade, a tua glória se manifeste em nós a cada dia, que nós possamos ser luzeiros nessa cidade, que nós possamos ser luzeiros por onde andarmos, e que as pessoas, ó Deus, ao olhar para nós, se constranjem por causa de Jesus Cristo e sinta a necessidade urgente de entregar os seus corações ao Senhor Jesus. Nos abençoe em tudo, nos dando uma semana de paz e de presença firme do Senhor em nós a cada dia. Nos abençoe em tudo, nos guarde, nos proteja. Senhor, a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus queridos, que Deus abençoe. Os amados irmãos, estamos concluindo o nosso culto, lembrando que a Escola Bíblica Dominical iniciou hoje, reiniciou, né? Então, graças a Deus, foi uma bênção. Dividimos em 3 turmas, juniores, jovens e adultos. Então a irmã Nelinha começou hoje com os jovens, a irmã Darinho começou hoje com os adultos, a primeira parte da lição. Na semana que vem, Deus permitir, nós vamos estar dando continuidade, né? Essa mesma revista que nós nem deu tempo de iniciarmos esse ano, estamos iniciando agora, terminando o ano, né? Então vamos nos empenhar em estar vindo, aprendendo. É um momento tão maravilhoso, um momento que no culto a gente não tem a oportunidade de conversar sobre aquele assunto, de debater, que é só realmente explanação. Mas na EBD é diferente, por isso que é chamada a melhor escola do mundo. Aqui fala, troca experiência, aprende, dá um ponto de vista, e é um momento muito gostoso, tá bom? Então na quarta-feira, Deus abençoe, o culto segue normal, e no domingo, então, último domingo de novembro, nós vamos estar dando sequência EBD, e à noite a ceia do Senhor. Então cada um traga o seu pãozinho, aqueles que vão participar. A igreja vai estar disponibilizando os copinhos com suco, pelo menos nesse tempo de pandemia, como nós temos feito, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Alegria de novo ter Deilton conosco depois do corre-corre, né? Tá aí, graças a Deus, uma bênção. Que Deus abençoe cada um, você e todos.